Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade, um prazer mais uma vez estar participando do aniversário da Primeira Igreja Batista de Juazeiro. É de fato uma alegria. E o tema escolhido foi o papel da igreja em tempos de crise, agora pensando no papel da igreja diante de Deus. Nós não podemos evitar as crises. De fato, nós não devemos criar crises, mas também nós não conseguimos evitar as crises. Nossa felicidade ou nosso modo de vida que venha glorificar a Deus não depende, nem pode ser determinado pelas crises, e sim pela maneira como nós reagimos às crises. Mais importante do que a crise em si é a nossa reação à crise. É o modo como nós agimos diante da crise. Especialmente o modo como reagimos diante da crise para com Deus. E a maneira como a igreja deve reagir diante de uma crise, ou o papel da igreja diante de uma crise para com Deus é de dependência. Diante de uma crise, a igreja deve manifestar mais do que nunca sua dependência de Deus. E a maneira mais profícua, mais eficaz pela qual ela manifesta essa dependência é a oração. Eu estarei usando o exemplo da leitura, Atos capítulo 12, e mesclando este exemplo com exemplos do Antigo Testamento, quando o povo de Deus entrou em crise. E quero destacar, então, 3 verdades da nossa reação diante de Deus. A primeira é que a igreja de Cristo está, sim, sujeita a enfrentar crises. Jesus nunca prometeu para o seu povo, nem o povo seu do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, nem seu povo no Novo Testamento, a igreja, que os tempos seriam sempre agradáveis, sempre de bem-estar. Ele jamais fez esta promessa. Pelo contrário, ele disse que no mundo tereis aflição. A história narrada pelas Escrituras é a história de uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Uma guerra que se iniciou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo e criou o homem e o nomeou para ser o vice-regente de Deus nessa sua criação. E o homem decidiu, o ser humano decidiu aliar-se à serpente e ficar contra Deus. A partir dali, iniciou-se a guerra que é narrada nas Escrituras. Uma inimizade entre os de Deus e os que estão contra Deus. O reino de Deus e um reino em revolta. E um reino de pessoas rebeldes, rebeladas contra Deus. A vitória é clara que será do reino de Deus. A Bíblia nos mostra como Deus empreendeu, ou que plano Deus empreendeu para reconquistar um reino que é seu por direito, para reconquistar o reino rebelde e restaurar sua criação à situação original. Tanto é que a Bíblia começa com a criação dos céus e da terra e termina com a criação do novo céu, a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua obra realizada, sua morte e ressurreição e sua ascensão aos céus. Mas ainda aguarda a declaração final da vitória, que será então depois do juízo final, com os novos céus e a nova terra. Até lá, a batalha continua a se desenvolver, a se desenrolar. E no livro de Atos, capítulo 12, nós temos uma manifestação desta batalha.
Lucas vai nos contar no Evangelho a continuação da obra do Senhor Jesus Cristo, desta vez através da operação do Espírito Santo nos seus discípulos, na sua igreja. Ele havia escrito o primeiro livro, o Evangelho, falando da obra do Senhor Jesus Cristo quando encarnado, quando esteve aqui. E agora ele vai continuar narrando essa obra, só que através do Espírito Santo nos seus discípulos. Ele faz um esboço, um esquema um tanto geográfico, baseado nas palavras de Jesus, que ele relata em Atos 1:8, que os seus discípulos seriam suas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lucas, então, seleciona os fatos ocorridos naquela história da igreja para contar como, pelo poder do Espírito Santo, aqueles discípulos, aquela igreja, começando em Jerusalém, foi para a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O capítulo 12 é um momento de transição na narrativa, onde a igreja está deixando Jerusalém, Judeia e Samaria e caminhando para até os confins da terra. Uma outra abordagem que ele usa é de focar em certos personagens, alguns deles ocupando um espaço maior, como Pedro e Paulo. E nesse sentido, o capítulo 12 também é uma transição, quando Pedro começa a sair de cena e Paulo começa a dominar o cenário então. Se você atentar bem para o capítulo 12, você vai perceber que é uma narrativa inserida dentro de outra. Quando Lucas escreveu o seu livro originalmente, não estava dividido em capítulos e versículos. O livro foi escrito num rolo, então foi uma escrita corrente, dividida apenas por colunas. Essa divisão que nós temos em nossas versões, em capítulos e versículos, ela vai ocorrer séculos depois da Bíblia estar inteiramente pronta. Mas, mesmo assim, nós percebemos que o capítulo 11 termina narrando como os irmãos da igreja de Antioquia, sabendo que os irmãos da Judeia, incluindo Jerusalém, estavam passando por uma crise financeira, por causa de uma fome que estava chegando ao mundo. Capítulo 11, verso 28. Aqueles irmãos em Antioquia tomaram conhecimento, tomaram ciência disso, de que uma crise estava chegando, uma crise financeira, uma crise econômica na forma de fome. E aqueles irmãos decidiram recolher uma oferta para enviar para a igreja de Jerusalém, uma igreja mais carente, uma igreja mais necessitada. E eles fazem isso e escolhem Barnabé e Saulo para enviar a oferta. Assim termina a narrativa no capítulo 11. E se você acompanhou com atenção o término da narrativa no capítulo 12, o último versículo retoma exatamente essa história, que diz, versículo 25 do capítulo 12, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado de Marcos. Então, se nós retirássemos capítulo 12, versos 1 a 24, a narrativa não sofreria nenhum problema de continuidade. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia até Jerusalém com uma oferta, cumprem a sua missão e retornam para Antioquia. Mas o Espírito Santo dirigiu Lucas a selecionar os episódios narrados aqui no 12, 1 a 24, para mostrar a importância de reagir às crises com oração. Que esse é o modo da igreja reagir. Inclusive, Lucas coloca acontecimentos não ocorridos de modo subsequente, como a morte de Herodes, para exatamente mostrar esse ponto. A igreja, sim, enfrenta crises.
A igreja de Jerusalém está enfrentando uma crise econômica, uma crise financeira, que não dependeu dela. Uma fome estava chegando ao mundo e aquela igreja estava sem recursos. Aquela igreja estava dependendo da assistência e do auxílio de outras igrejas. Mas como se não bastasse isso, aquela igreja estava agora enfrentando uma nova onda de perseguição. Desta vez, uma onda de perseguição que não vinha das autoridades religiosas apenas, mas das autoridades políticas e militares. Até então, as perseguições que a igreja em Jerusalém tinha enfrentado eram perseguições movidas pela inveja do judaísmo, dos líderes da religião judaica, que tinham influência política e tinham poder militar também. Mas agora a influência vem, ou a perseguição parte do rei Herodes. Ele que ocupa a administração política da região naquele momento. E ele manda prender alguns da igreja. E manda prender com o claro objetivo de os maltratar. Ele não tem nenhuma razão política, no sentido de que os cristãos ou a igreja estavam prejudicando ou causando algum mal ao seu governo. Não se tratava disso. Tratava-se apenas, a princípio, parece-nos que Herodes decidiu simplesmente fazer mal a alguém, maltratar alguém, e escolheu pessoas da igreja. Então ele manda prendê-los para o maltratar. E ele pega Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos, um dos 3, inclusive, principais apóstolos. E ele o mata, o degola. E aí ele percebe que isso satisfez aos judeus. Que os judeus, que já eram inimigos da igreja, inimigos religiosos da igreja, gostaram disso. E agora ele ganha mais impulso ou uma motivação a mais para continuar perseguindo os cristãos. Porque o seu reino, já que ele não era judeu, ele era idumeu, como os reis anteriores da linhagem de Herodes, tinham uma instabilidade no reinado. Eles sempre estavam preocupados em agradar o imperador romano para que o mantivesse ali na função e agradar o povo judeu para não criar muita turbulência, não criar muitos problemas. E aí ele percebe então que perseguindo a igreja, perseguindo os irmãos, ele estava agradando os judeus. Aí ele manda prender a Pedro. O alvo também era matar Pedro, mas eram os dias dos pães asmos, da festa judaica, que seria concluída com a Páscoa. Então ele espera passar a festa para então mandar matar Pedro. E aí ele o coloca no cárcere, deixa-o muito bem guardado. É até irônico como alguém como Pedro pudesse estar tão bem guardado na prisão. Herodes estava usando 16 soldados para manter Pedro preso. 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. Pedro estava no cárcere, algemado a 2 soldados, uma algema numa do seu pulso e no pulso do soldado do seu lado direito, uma algema no seu pulso esquerdo e no outro pulso do soldado do seu lado esquerdo. Logo mais na frente, um outro soldado montava a sentinela e um pouco mais à frente, um outro soldado também montava a sentinela e lá na frente tinha um portão de ferro. Quando aqueles soldados cansavam, então trocava a guarda, vinha mais 4 para aqueles soldados poderem descansar. Havia uma preocupação muito grande de Herodes de manter Pedro preso e depois, então, da Páscoa, apresentá-lo ao povo. Aqui nós temos uma igreja
sem poder econômico, sem poder financeiro, uma igreja dependente de outras igrejas para se manter, inclusive, uma igreja sem poder e influência política, não apenas sem poder e influência política, mas tendo um enfrentamento contra o poder político de então. Uma coisa é você não ter a influência e ser tratado como ninguém, que está ali e ninguém liga para você, isso já é ruim. Mas outra coisa é você não ter influência, não ter poder político, e ainda ter o poder político lhe enfrentando, lhe acossando, e você não ter a quem recorrer. Ela não tinha força militar, o poder militar estava do lado dos religiosos judeus, que tinham a guarda do templo, e do rei Herodes, que tinha os seus soldados, os soldados do império. Ela não tinha isso. Ela não tinha condições, por exemplo, de bancar ou pagar um bom advogado, como na época havia, e os próprios judeus vão fazer uso de um futuramente, anos depois, quando vão acusar Paulo diante de um outro governador. Ela não tinha condições para isso. A igreja faz o que sempre se esperou do povo de Deus em épocas de crise. E aqui a segunda lição. A igreja de Cristo deve enfrentar as crises, clamando a Deus em oração. A primeira é que a igreja está, sim, sujeita a enfrentar crises. Não podemos ter uma vida ingênua ou de ilusão de que, porque somos povo de Deus, porque estamos agindo bem, porque estamos fazendo tudo certo, que nós não vamos enfrentar problemas. Não é este o estilo de vida do cristão aqui. O cristão aqui, eu diria até que quanto mais correto ele age, mais ele enfrenta problemas, mais ele enfrenta crises. Então, esse é o primeiro destaque. A igreja está sujeita a enfrentar crises nesse mundo. Mas o segundo, que a igreja deve enfrentar as crises clamando a Deus em oração. Clamar a Deus em oração era um hábito daquela igreja. Ela não começou a orar naquele momento, não. Se você tem lido o livro de Atos, você percebe que desde o início a igreja está em oração. No capítulo 1 do livro, verso 14, antes mesmo de se formar a igreja, quando eles esperavam a vinda do Espírito Santo, é dito que todos estes perseveravam unânimes em oração. Havia uma perseverança unânime em oração. Uma das formas, inclusive, de expressão para Lucas narrar a vida da igreja é essa, perseverar em oração. Capítulo 2, verso 42, ele repete: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas vai mostrar então que aquela igreja era uma igreja perseverante na oração. A palavra perseverar indica uma dedicação, um amarrar-se a alguma coisa. Poderíamos ilustrar, inclusive, ela é usada nesse sentido em outros textos do Novo Testamento, quando alguém traz um barco até a margem do lago ou do rio e amarra esse barco a algo para ele não voltar ao rio. A ideia, então, de amarrar o barco é a ideia de fazer o barco perseverar, atracar o barco, para que ele fique ali, para que ele não seja levado pelas águas. Perseverar na oração, então, pode ser ilustrado assim, como alguém que se amarrou à oração, que amarrou sua vida à oração, que não desiste de orar, que não deixa o seu tempo de oração, o seu hábito de oração, a sua vida de oração, ser levada por outras coisas desta vida, por outras atividades, mas ela persevera em oração.
Essa oração era, como nós já vimos em 1,14, 2,42, coletiva, ali entre as próprias pessoas da igreja. Mas no capítulo 3, verso 1, era também a oração, já que eles estavam ainda nesse momento de transição entre o culto judaico e o culto cristão. Nos momentos do templo, como diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Havia 2 momentos no templo de Jerusalém de culto coletivo, podemos chamar assim, de sacrifício coletivo, um pela manhã e outro à tarde. E Pedro e João estão indo num desses momentos para a oração no templo. No capítulo 4, verso 24, nos conta que quando ameaçados, quando enfrentaram então a primeira onda de perseguição, esta vindo das autoridades religiosas, inclusive foram ameaçados, presos e ameaçados para não falarem mais do evangelho. Depois que eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: uma igreja acostumada a orar, uma igreja que não precisava de uma crise para orar, porque ela já tinha esse hábito. E por isso, quando a crise chegava, a reação natural, a reação normal. Não era assim, chegou um problema, agora a gente precisa orar. Não, a gente vai continuar a nossa vida de oração, só isso. A gente já ora em tempos bons, a gente já ora diante do avanço do evangelho, e quando somos ameaçados, quando somos presos, o que a gente faz? O que a gente sempre fez, só isso. A gente continua fazendo o que a gente sempre fez. A gente ora, a gente continua orando, a gente continua clamando, a gente continua buscando a Deus, é isso. Então, podemos dizer que para a igreja, o orar era tão natural quanto respirar. Não se esperava outra coisa, não se raciocinava para fazer isso. Via um problema, ou acontecia isso, ou acontecia aquilo, precisava tomar uma decisão, precisava fazer a escolha de uma liderança, orava-se, pronto, natural. E isso vai transparecer também no capítulo 6, verso 6, quando eles têm um problema interno, uma crise interna. A igreja cresceu muito e até aquele momento os apóstolos acumulavam praticamente todas as atividades, pregavam, aconselhavam e administravam financeiramente, cuidavam então das finanças também. E com o crescimento eles já não podiam fazer tão bem sozinhos tudo isso. E aí houve um problema, houve uma murmuração na igreja, um descontentamento, podemos chamar de uma crise interna. E como é que resolve isso? Orando, pronto. Tão natural. Vamos levar a Deus em oração, vamos buscar a Deus em oração, vamos pedir que Deus nos mostre o que fazer. E aí surge a eleição, então, a escolha de 7 outras pessoas para ajudarem os apóstolos. No capítulo 11, verso 5, nós temos um episódio individual que é um marco na história da igreja, algo tão importante que Lucas repete a narrativa do evento. Ele narra o evento 2 vezes e subsequente, narra no capítulo 10 e repete a narrativa no capítulo 11, que é a evangelização dos gentios, a igreja partir para evangelizar os gentios. E quando é que isso acontece? Quando Pedro é orientado para isso? Quando ele estava, então, orando, em oração. É interessante que nesse momento de oração, Pedro estava com fome, estava em Jope, na casa de Simão, e enquanto preparavam a refeição, algumas pessoas com fome ficam nervosas, né? Alguns até irritados, e começam até a perturbar quem está ali preparando a comida, na cozinha, não sai de perto. Aqui uma coisa, uma lição,
Uma pequena lição, entre parênteses, é quando estiver com fome e estiver preparando sua comida, você vai para um lugar à parte e comece a orar. Faça isso, que foi isso que Pedro fez aqui, certo? Ele subiu então ao eirado da casa e ficou orando. E naquele momento de oração é que ele recebe a orientação de Deus para um passo extremamente importante. Um passo que já estava no plano de Deus, mas que mudou a história da igreja, a evangelização aos gentios. Então, como a igreja reagiu diante da crise? Com oração. Por quê? Porque já era o seu hábito natural. Era parte de sua natureza. Ela já estava amarrada à oração. Ela perseverava a oração. Mas por que ela tinha esse hábito? Por que ela agia assim? Ela foi ensinada a isso pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensinou através do falar e através do exemplo. Lucas 18, nós temos uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu acho que essa é uma daquelas parábolas que é fácil, relativamente fácil, devo dizer, interpretar, porque Lucas já nos diz qual a razão de Jesus ter contado a parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então Lucas nos diz, por que Jesus contou essa parábola? Ele quer nos falar de um dever. A oração é um dever. A oração não é uma opção. Não é algo que eu faço quando eu tenho vontade. Não é algo que eu faço quando eu acho que dá certo fazer. Não. Jesus ensinou que a oração é um dever, é uma obrigação. E o não cumprimento de uma obrigação é falha, é pecado. Algo que o profeta Samuel já havia dito no Antigo Testamento: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Deixar de orar é pecar contra o Senhor. Deixar de orar é não ter entendido que essa é a nossa obrigação, esse é nosso dever. Nós, muitas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, entendemos dever e obrigação sempre como algo não prazeroso, algo que não é agradável. O simples fato de ser dever, de ser obrigação, já se torna algo desfavorável. Mas se você pensar bem, há vários deveres que são extremamente agradáveis. É nosso dever se alimentar. Eu espero que não seja para ninguém um dever. Puxa, chegou a hora do café da manhã e eu tenho a obrigação de comer. Ou está chegando a hora do almoço e só de lembrar que eu tenho dever, a obrigação de me alimentar, me faz passar o apetite. Não, duvido, né, que a não ser que a pessoa tenha algum problema, que isso ocorra. Nós temos a necessidade, o dever de dormir, né? Alguns mais do que só uma necessidade, né? Mas é uma necessidade. Então, poderia dar vários outros exemplos de algo que é nosso dever. Algumas pessoas que gostam demais, são apaixonadas por sua profissão. Lidar com computadores, lidar com esportes. É uma obrigação. Lidar com música é uma obrigação. Já que é sua função, você tem a obrigação. Mas não é necessário que seja uma obrigação desagradável, não prazerosa. É uma obrigação que lhe enche de alegria, que você não vê a hora de começar a fazer. Assim deve ser a oração. É uma obrigação. É um dever. Mas deve ser um dever prazeroso. Agora, por causa da nossa natureza pecaminosa, os bons deveres dificilmente começam sendo agradáveis. Eles começam sendo
desagradáveis. Pegue uma criança aí, comece a mostrar para ela que você quer e que é bom para ela aprender um instrumento musical. A não ser que ela seja criada num lar onde praticamente se respira música, ela não vai ver isso como um prazer, não. Ela vai ver como uma obrigação. É uma obrigação. Aí já está na hora de eu ensaiar. Mas, com o tempo, o que acontece? Se torna, né? Alguns pais têm falado que no início do aprendizado era uma briga para a criança treinar. Depois de certo tempo a briga passou para... já está treinando demais, a gente já não aguenta mais ouvir você treinar. Podemos ilustrar com a alimentação. Certos alimentos que nós não gostávamos, mas aí a gente foi repetindo, o que acontece? Chega uma hora que a gente começa até a sentir falta, né? Então, comendo, foi sendo obrigado a comer, né? Foi sendo obrigado a comer, tem que comer. Lembro-me de um irmão que ele, quando foi estudar na universidade, morando no alojamento dos alunos naquela universidade, ele não gostava de verdura. Comida para ele era arroz, feijão e carne. Qualquer coisa que passasse, além disso, que passasse disso, era anátema. Só que lá no refeitório da universidade, o arroz, o feijão e a carne eram contados, certo? Era a pessoa que servia e colocava a concha de arroz, a concha de feijão e o pedaço de carne. A única coisa que era livre, que o próprio aluno pegava, era exatamente a verdura. Aí na hora do almoço, ele não comia verdura, não gostava. Comeu aquele pouquinho, ele ainda tinha uns 17 anos e gente assim com 17 anos costuma comer relativamente bem, certo? Alguns até depois de 17 anos também, porque estão em fase de crescimento. E esses depois é porque também estão em fase de crescimento também. De outras formas, crescimento, né? Mas estão em fase de crescimento. Mas então ele pegou a comida, pouca, para o apetite dele, comeu e passou a tarde toda com fome. Quando chegou a noite, ele não aguentava mais. Recebeu a concha de arroz, a concha de feijão, um pedaço de carne. Quando chegou ali na verdura, colocou o bandejão dele, tacou verdura para dentro, picou bem picadinha a verdura, misturou no arroz e feijão, comeu. E assim foi o semestre. Quando ele chega em casa para passar as férias, mãe, não dá para fazer uma saladinha, não? O que aconteceu? Desenvolveu o gosto, né? E hoje, basicamente, ele, para manter a forma, é salada e carne. O arroz e feijão praticamente foi aposentado. O que eu quero dizer com isso? O que acontece no campo da alimentação, no campo da música, acontece no campo espiritual. Nós naturalmente não gostamos de orar. Nossa velha natureza é aversa à oração. É o forçar o hábito, o ter consciência que é um dever, é uma obrigação, que vai desenvolver e criar em nós um prazer, um gosto pela oração. Então Jesus demonstra que a oração é um dever. O dever não é apenas de orar, mas de orar sempre. Orar constantemente. E nunca desanimar. E nunca parar de orar. E nunca chegar um tempo de dizer, não, agora já orei demais. Não. Orar sempre e não desfalecer. A igreja conhecia esse ensinamento de Jesus. Essa parábola da viúva e do juiz iníquo, na qual Jesus ilustra isso. Que foi a persistência daquela mulher que lhe deu o ganho de causa diante de um juiz iníquo. E Jesus termina argumentando do menor para o maior. Se um juiz iníquo, desonesto, sem compaixão,
deixou-se vencer pela persistência, quanto mais Deus, que não é iníquo, que não é desonesto, que é cheio de compaixão. Este é o argumento de Jesus. A igreja conhecia o ensino de Jesus, mas a igreja conhecia também a prática de Jesus. Lá no capítulo 22 de Lucas, nos versos 40 a 46, quando é narrado aquele momento do Getsêmani de Jesus, de profunda angústia, ele então vai orar. E no verso 44, primeira parte diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. Essa é uma frase das Escrituras que deve estar gravada em nossa mente. E estando em agonia, orava mais intensamente. A igreja não apenas conhecia o ensino e o exemplo de Jesus, ela também conhecia exemplos do Antigo Testamento, de quando o povo de Deus entrou em crise. E eu selecionei alguns aqui para mostrar. 2 Crônicas, capítulo 14, versos 6 a 15. No tempo do reinado do rei Asa. E ele estava buscando a Deus, e Deus estava abençoando, e o povo estava prosperando. Mas eis que, de repente, vem uma perseguição, vem uma crise. Lá no verso 9 diz que um rei etíope vinha com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E já estava chegando nas divisas do reino de Judá. Um pouco antes é dito que o exército do rei Asa era de 500 e poucos mil. Então metade do exército do etíope. Hoje talvez isso não faria grande diferença por causa da tecnologia, mas naquela época, lembre-se que a guerra era praticamente mano a mano, né? Com arco, flecha, espada. E além disso, esse homem tinha 300 carros. E você imagine uma guerra dessa, de soldados se enfrentando com arco, flecha, lança, espada, e de repente você tem 300 carros puxados a cavalos, onde os arqueiros ou os lanceiros estão mais altos, podem chegar atropelando e de cima, faz uma diferença muito grande. E quando Asa soube disso, de que lá vem esse exército com o dobro do meu exército, que é o dobro do meu exército, com esses 300 carros, ele faz uma oração. Verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. A igreja conhecia essa história de uma crise ocorrida séculos antes, mas que foi resolvida com oração. O filho do rei Asa, o rei Josafá, no capítulo 20, nos versos 1 a 30, passa também por uma crise semelhante. Os versos 1 a 3 diz que um exército formado por 3 povos, Moabe, Amon e alguns dos amonitas, se juntaram e vieram contra o rei Josafá. E é-lhe dada a notícia, verso 2, grande multidão vem contra ti, do outro lado do mar e da Síria. E já estão aí perto de Engedi, já estão perto de nos atacar. A poucos quilômetros eles chegam aqui em Jerusalém. No verso 3 é dito que o rei Asa ficou com medo e se pôs a buscar o Senhor. E no verso 6 tem a sua oração. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos?
Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. A oração continua. E eles então são alertados no verso 15 de que aquela batalha não era deles. Não tenham medo, não se assustem, porque a peleja não é de vocês, mas de Deus. E no verso 26, o que poderia ser um lugar de derrota se tornou um local que passou a ser chamado de Vale da Bênção, porque ali Deus lhes deu a vitória. A igreja conhecia essa história do povo de Deus, que de uma crise fez um vale de bênçãos, através da oração, da dependência em Deus, que não deixou se abater nem se desesperar com a crise, mas clamou a Deus, e a crise foi transformada em vitória. No capítulo 32 de Crônicas também, versos 1 a 22, dessa vez o rei Ezequias, ele é então enfrentado, ou ele é ameaçado, melhor dizendo, pelo rei Senaqueribe, da Assíria, o grande império bicho-papão da época. Ele tomou algumas medidas, como aparece aí nos versos 4 a 8, mas todas estas medidas estavam baseadas na confiança em Deus. Quando ele diz, com ele, se referindo ao rei Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar. E o povo ganhou ânimo com isso. Mas mesmo apesar de todas as medidas, a ameaça chegou. O rei Senaqueribe mandou seus emissários, que chegaram aos portões de Jerusalém, aos muros de Jerusalém, e ameaçaram todo o povo. E o que o rei Ezequias fez diante dessa ameaça? Verso 20. Porém o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Qual foi o resultado? Novamente eles não precisaram guerrear. Deus enviou um anjo que feriu o exército do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe teve que voltar para a sua terra e lá foi assassinado pelos seus 2 filhos. Uma história com muitos paralelos com a de Atos, capítulo 12. Poderíamos acrescentar exemplos no livro de Isaías, capítulo 7, quando o reino de Judá é ameaçado por uma aliança do reino de Israel com o reino da Síria. E o que Isaías, Deus manda Isaías dizer dessa vez para o rei Acaz? Olha, fica quieto. É dito ali que diante do que aconteceu, o rei Acaz ficou com tanto medo que o seu coração se agitou como se agitam as árvores do bosque com o vento. É interessante essa linguagem figurada. Penso num coração balançando aí, tremendo, como uma folha ao sabor do vento. E então Deus manda o profeta Isaías dizer para ele, você não precisa ter medo. Eu vou agir. Mas diante de uma outra circunstância, desta vez, novamente ameaçados pelo império da Assíria, capítulo 30. Ao invés de buscarem a Deus, aquele povo resolveu buscar refúgio ou buscar ajuda no Egito. E aí Deus disse, vocês fizeram errado. E eu gosto dos versos 15 e 18 para nos advertir. No verso 15 Deus diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Eu gosto do versículo não só pelo conforto, mas pela ameaça.
pelo fato de que o versículo lê o meu coração, lê a minha vida. Diante de uma crise, nós nos sentimos mais confortáveis agindo, correndo de um lado para outro, empreendendo e buscando soluções. Diante de uma crise, ficar sossegado, esperando, ficar tranquilo, confiando, isso nem passa pela nossa mente. Dá ideia de inatividade, de passividade, até de preguiça. A crise, para a maioria das pessoas, especialmente pessoas de um temperamento um pouco mais ativo, parece demonstrar uma oportunidade para nós demonstrarmos nossos talentos, uma oportunidade para nós nos superarmos, uma oportunidade para mostrarmos a nossa força. Mas a palavra de Deus diz que a nossa salvação não está no nosso agir, que a nossa força não vem do nosso braço, e sim da confiança, da dependência em Deus. Diante de uma crise, o papel da igreja diante de Deus é essa dependência. Como disse o salmista, calar e sossegar a alma diante de Deus. Confiar em Deus. Saber que Ele não perdeu o controle. Saber que que tudo o que está acontecendo está nos planos dEle. Ele já sabia disso. Antes de criar o mundo, Ele já sabia de um vírus que surgiria, como surgiria, quem morreria, quem deixaria de morrer, quem seria ameaçado, quem não, Ele já sabia. E por razões que nós podemos apenas supor, Ele permitiu que isso acontecesse. Uma delas, eu acho que é nos humilhar. Quando nós achamos que cientificamente, tecnologicamente, dominamos tudo, aí vem um vírusinho aí. Não tem ciência, não tem tecnologia, os cientistas estão aí batendo cabeça. Um diz que desse jeito cura, outro diz não, desse jeito não, é daquele ali. Aí daqui a pouco não é mais. É isso. A impressão que eu tenho é que ou eu estou muito enganado, ou está quase todo mundo perdido, sem saber como agir, sem saber o que faz. Com todo conhecimento tecnológico, científico, com todo avanço, com não sei quantos laboratórios, cheio de satélites aí viajando no espaço, um vírusinho invisível nos humilhou. Mas Deus está no controle. Posso supor também que outra razão foi chacoalhar o seu povo. Estamos com os templos vazios, mas eu nunca vi tanta pregação através dos meios de comunicação, não é verdade? Acho que o nosso alcance está sendo bem mais amplo do que se estivéssemos com os templos cheios. Deus tem seus planos, Deus tem os seus modos. E não é o nosso corre-corre, a nossa afobação, o nosso desespero que resolve. Não é uma inatividade preguiçosa, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas é de uma confiança calma, que descansa em Deus. O versículo 18 também me chama a atenção por uma certa ironia. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele esperam. A ideia é a seguinte: olha, vocês deviam esperar em mim, diante dessa ameaça, diante dessa crise, o que Deus está dizendo para o povo de Judá naquela época. Mas já que vocês não estão esperando em mim, estão correndo para o Egito em busca de auxílio, quem espera sou eu. Então sou eu que espero para poder ter misericórdia de vocês. Eu poderia ter misericórdia agora, se vocês estivessem esperando em mim. Mas como vocês não estão esperando em mim, quem espera
Sou eu. Então sou eu que espero para poder ter misericórdia. Porque eu exerço misericórdia não para com aqueles que me fazem esperar, mas para com aqueles que esperam em mim. Quem é que está na sala de espera nesse momento? Nós ou Deus? Nas crises de nossa vida, quem é que fica na sala de espera? Nós ficamos na sala de espera esperando Deus? Ou nós colocamos Deus na sala de espera e ficamos afobados, correndo daqui para acolá, buscando ajuda aqui e acolá, ao invés de sossegadamente esperarmos em Deus? Aquela igreja sabia destes fatos. E aí, voltando ao capítulo 12, agora ao verso 6, continuando. O verso 6, para mim, é outro verso de uma beleza ímpar nas Escrituras. Aliás, verso 5, desculpe. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você consegue visualizar a guerra? Visualizar a batalha? E onde é que ela está sendo decidida? Há uma guerra aqui, há uma batalha. Pedro está lá no cárcere, 16 soldados, exclusivamente para impedir que Pedro fuja. A igreja não tem dinheiro nem para subornar ninguém, nem devia, nem para contratar advogado, nem influência diante de Herodes. Ela está dependendo de ajuda lá de Antioquia. Ela está nadando contra a maré. Mas ela tem uma arma: a oração. Então você tem soldados, o poder político, o poder econômico, o poder administrativo, o poder religioso de um lado, usando todas as armas que pode usar. Sua influência, sua autoridade, sua força, seus soldados, e a igreja do outro lado da batalha, usando o que ela deve e pode usar: a oração. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Nós, acho que praticamente todos nós, crescemos conhecendo as Escrituras, sabendo as histórias. Isso é bom, mas também é ruim, porque muitas vezes nos faz perder o impacto, não é verdade? Se aqui fosse um filme sendo narrado, tudo e tal, e de repente se concentra nisso, Pedro lá no cárcere, e uma igreja ali reunida numa casa orando, criaria um suspense. O que vai acontecer? Quem é que vai vencer? Qual vai ser o final disso aí? E é isso que Lucas está tentando transmitir para a gente. Ele mostrou como Pedro estava guardado, 4 escoltas e 4 soldados, lá na fortaleza de Herodes. Tiago já tinha sido degolado, só estava esperando acabar a semana aí dos pães asmos para Pedro acontecer o mesmo com Pedro. Pedro estava guardado lá, mas a igreja estava orando incessantemente. E aí, é incrível isso, na técnica narrativa de Lucas, como ele gasta um tempo grande de narrativa para narrar poucos acontecimentos, né? Boa parte da narrativa ele narra uma semana em basicamente 5 versículos. E aí, em poucos momentos, ele usa muitos versículos para mostrar o poder de Deus. Então, naquela mesma noite, está lá Pedro dormindo. Como é que se dorme, sabendo que no outro dia você vai ser entregue, talvez venha a perder a vida? Como é que se dorme? Quando se confia em Deus, se dorme.
E lembra, Pedro não estava dormindo porque estava cansado, porque ele estava preso ali há uma semana, então dormindo as 24 horas do dia ali, não tinha? Estava dormindo porque o coração dele estava sossegado em Deus. O Senhor Jesus já tinha dito que ele iria morrer no martírio, né? Talvez ele até imaginasse que não seria degolado, mas eu vou morrer, talvez seja essa noite, né? Foi isso que Jesus disse lá em João capítulo 21, que eu vou morrer pelo martírio, então quem sabe amanhã. Pronto, então estou ali dormindo. E aí vem um anjo, ilumina a cela, e Lucas aqui é detalhista, certo? Ilumina a cela, toca em Pedro, acorda, ei, levanta-te. E aí as algemas se abrem, caem das mãos, deve ter feito barulho, mas os soldados não acordam. Diz, passa o cinto, cinge. Ele estava com aquelas roupas de túnicas, então pega aí, passa o cinto. Isso demonstra que Pedro estava dormindo até folgadamente, né? Tirou lá, tal, bem confortavelmente dormindo. Pega aí, passa o cinto, calça as chinelas, pega a capa. A capa, na hora da noite, ela era usada como cobertor, certo? Durante o dia a pessoa utilizava, mas à noite servia de cobertor. Então, devia estar no chão, que ele agora coloca. E segue-me. E Pedro sai. Né? Aquela ideia, tinha acabado de acordar, não sei se já aconteceu com você, de você ficar assim, eu estou sonhando ou estou acordado? Né? Tão incrível isso, né? E aí ele sai, e aparece uma visão, passa um primeiro guarda, ele não dá conta nem do anjo, nem de Pedro. Passa um segundo guarda, também não dá conta. Não estava acontecendo nada. Ah, mas tem aquele portão de ferro lá. E sem nenhum controle remoto, o portão abre automaticamente. Eles saem para a rua. E aí o anjo vai embora. Aí Pedro. Não é hoje que a profecia de Jesus a meu respeito vai se cumprir. Estou livre. Aí ele segue para casa onde havia a oração. Ele bate. E aí uma menina vem atender e pergunta quem é. Evidentemente não vai abrir logo, até porque eles estavam sob ameaça e era noite. Aí Pedro disse que é ele, a menina vibra de alegria. Essa menina era crente mesmo. A gente estava orando para Pedro ser liberto e ele já está aqui, mas ela fica tão alegre que ela volta e conta: ah, você está brincando, você está sonhando. O que eu creio aqui não é que a igreja estava orando sem fé. Não, ela não esperava esse tipo de livramento. Ela acreditava que Deus ia agir, mas não esperava que fosse assim, desse jeito, né? Deus quase que nos mata do coração quando Ele dá algumas respostas de oração. E eles continuam insistindo, e lá então eles vão abrir, ficam atônitos e Pedro conta o que aconteceu. Só que Lucas não termina a sua história aí. Porque já terminou, não já terminou? Pedro está livre, a resposta veio, mas ele não termina. Ele junta a isso outros acontecimentos, e um deles até ocorrido dias depois, meses depois. Porque ele quer nos dizer algo. E agora, terceira lição que eu quero destacar. Quando a igreja enfrenta as crises com oração, a palavra de Deus avança. Primeira, que a igreja está sujeita a crises neste mundo. Segunda, que ela deve enfrentar crises com dependência de Deus em oração. E terceira, quando ela age assim, a palavra de Deus cresce. Lucas então nos conta que no outro dia, quando os soldados acordam, você imagina. Você soltou? Não, não soltei. Foi você que soltou? Não, também não soltei. Cadê? Ei, você não viu Pedro? Não, não vi Pedro passar por aqui, não. E eu também não vi Pedro passar por aqui. E o portão? O portão está fechado. E o que aconteceu com ele? Imagine o alvoroço, né? Tudo que foi que aconteceu. Para Herodes só poderia ter acontecido uma coisa. Compraram os
sentinelas, compraram os guardas, só isso. Subornaram eles, porque não tem, isso não é uma explicação. Eu desfalco a guarnição da cidade, a vigilância da cidade, deixando 16 soldados para guardar um homem. E eles me deixam me escapar. Só pode ter corrido algum dinheiro nisso. E ele então acaba justiçando os soldados. E aí, passado um tempo, ele vai da Judéia, onde ele estava, para Cesareia, que é onde ficava o palácio, o centro do governo. E aí Lucas vai nos contar algo que aparentemente não tem nada a ver com a história da igreja, ok? Uma divergência lá entre Herodes e os habitantes de outras cidades, Tiro e Sidom. E aí, aproveitando que Herodes está aqui em Cesareia, esses habitantes de Tiro e Sidom conseguem falar com Blasto, que era o camarista do rei. Essa posição de camarista é de um ministro, de alguém muito próximo, que cuida inclusive da segurança do rei, de ninguém se aproximar do rei com más intenções. Então eles conseguem ali e tal, conseguir uma influência, marcam uma audiência, porque eles precisavam de Herodes. Então marcam o dia, Herodes coloca o seu trajo real. Ele tinha sido humilhado, né, naquele episódio aí atrás, de que eu estava louco para fazer mais um pontinho aí com os judeus e Pedro me escapa das mãos. Até hoje eu não sei como foi isso, pois agora eu vou dar a volta por cima, coloco o meu trajo, começo a falar, e o povo, querendo ganhar os favores políticos de Herodes, é a voz de um Deus e não de um homem. E, comido de vermes, morreu. Quero novamente trazer sua atenção que isso aqui, num primeiro momento, não tem muito a ver com a história da igreja. Mas por que Lucas nos conta? Lucas está querendo dizer o seguinte: quando a igreja ora, é só questão de tempo para os poderes do mundo demonstrar o que de fato eles são. Comida de verme. Só isso. Quando a igreja se apega a Deus em oração, ela deve sossegar quanto aos poderes do mundo. Porque alguém, no momento, no seu trajo real, parece até ser um Deus e não um homem. E no momento seguinte, está comido de vermes. Que é o que de fato, sem Deus, nós somos. Comida de verme. Mas não é assim que a narrativa termina. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Os inimigos, comida de verme. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós não precisamos de muita coisa para enfrentar as crises. Para, mesmo diante das crises, levar o evangelho avante, fazer a palavra de Deus avançar. Não precisamos de muito. Não precisamos nos impressionar com um bocado de coisa. O que nós precisamos é ser impressionados com o poder do nosso Deus, com sua graça, e sermos dependentes dele em oração. Crises são oportunidades que Deus concede para a sua igreja orar mais intensamente. Amém.